Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar sobre o gráfico da função quadrática, beleza? Então para poder tratar desse tema, a primeira coisa que a gente tem que saber é esse teorema aqui, que ele diz pra gente o seguinte, que o gráfico da função quadrática é uma curva chamada de parábola. Tá? Uma parábola é uma coisa desse tipo aqui, tá? A gente vai ter ou essa situação aqui, considerando a função quadrática. Então a parábola é uma coisa desse tipo. A gente tem essas duas possibilidades quando a gente está falando da função quadrática. Beleza? Isso que é uma parábola. Eu coloquei aqui também uns passos que a gente deve seguir para poder fazer um esboço, né, ou o desenho do gráfico de uma parábola. Tá? No primeiro passo a gente tem que determinar o que a gente chama de concavidade. Na prática, o que é a concavidade? A abertura da parábola. Tá? Ela pode estar para cima ou estar para baixo. Isso vai depender do valor de A. Né? Do valor de A considerando quem? f de x igual a x² mais bx mais c. Tá certo? Se esse valor de A aqui for maior do que zero, a gente diz que a parábola vai estar com a concavidade voltada para cima, que é esse caso aqui. Se o valor de A for menor do que zero, ela vai estar com a concavidade voltada para baixo, que é esse caso aqui. Tá certo? Então, no primeiro passo você olha para a concavidade. É bem tranquilo de fazer. No segundo passo, a gente determina a interseção com o eixo x, ou a interseção com o eixo das abscissas. Tá? Essa interseção, para quem não está familiarizado com essa terminologia aqui, essa interseção é o quê? É o ponto de encontro da parábola com o eixo x. Tá? E aí a gente pode ter três situações. Vai depender do valor de delta. Por quê? Quando a gente quer determinar a interseção com o eixo x, a gente vai ter que determinar as raízes. Para determinar as raízes, a gente tem que resolver a equação do segundo grau, f de x igual a zero. Né? Se o delta, no caso, for maior do que zero, a gente vai ter duas raízes reais e distintas. Ou seja, o gráfico da função quadrática vai cortar o eixo x em dois pontos. Vai encontrar o eixo x em dois pontos. Né? Então, vai ter dois pontos de interseção com o eixo x. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter um único ponto de interseção com o eixo x. Esse ponto, na verdade, a gente diz que a parábola está tangenciando, só está encostando o eixo x, beleza? Se o delta for menor do que zero, ela não corta o eixo x. Por isso que eu botei aqui, né, que para a gente fazer essa interseção com o eixo x, a gente tem que determinar as raízes se houver. Tá? Então, na prática, para você fazer a interseção com o eixo x, você tem que determinar as raízes. Tudo bem? Esse é o segundo passo. No terceiro passo, a gente vai determinar a interseção com o eixo y, ou com o eixo das ordenadas. Para você determinar a interseção com o eixo y, basta que você olhe para o valor de c. Por quê? Porque o valor de c é o ponto é justamente onde o gráfico da função quadrática vai encontrar o eixo y, tá certo? Então, como que eu sei disso, né? Na verdade, para uma função qualquer, se você quiser saber onde ela vai cortar o eixo y, basta que você faça o quê? f de zero. Se você fizer f de zero aqui, você vai ver que vai dar c. Ó. A vezes zero ao quadrado vai dar zero. Mais b vezes zero vai dar zero. Mais c. Então, f de zero é c. Isso significa o quê? Que o valor onde o gráfico da função quadrática vai cortar o eixo y é justamente quem? O c. Tá certo? E por último, no quarto passo, você vai determinar as coordenadas do vértice. Né? V igual a x do vértice, y do vértice, onde x do vértice é quem? Menos b dividido por 2a, e y do vértice é menos delta dividido por 4a. Então basta você utilizar essas fórmulas, né? Você olha para o valor de a e de b aqui, substitui na formulazinha, você vai achar o x do vértice. Né? Calcula o delta, substitui aqui na fórmula, substitui o valor de a e você vai achar o y do vértice. Beleza? É bem tranquilo de fazer. Então, para a gente poder exemplificar o assunto, né, agora a gente vai fazer um exemplo onde é pedido para esboçar o gráfico de uma função quadrática. Beleza? Vamos a esse exemplo. Então, pessoal, o exemplo que eu trouxe para poder trabalhar com vocês, né, ele fala o seguinte. Esboce o gráfico da função f de x igual a menos x² mais 2x mais 3. Esboçar é a mesma coisa, né, que você desenhar, tá? Construir o gráfico da função quadrática. Então, veja bem. Vamos seguir aqueles passos que eu dei anteriormente. Tá? No primeiro passo, o que a gente tem que fazer? Determinar a concavidade. Né? A gente vai olhar para o valor de A. Você observa que o valor de A ali é quem? Ó? É menos 1. É o valor que multiplica x ao quadrado. Tá? No caso aqui não aparece ninguém, só aparece um sinal de menos. Isso quer dizer que é quem? É o menos 1.
tá certo? E menos 1 a gente sabe que é menor que zero. Isso me diz que a concavidade está para baixo, tá certo? Então a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui, no nosso esboço, tá certo? No segundo passo, né, o que a gente deve fazer? Determinar as raízes, tá? Então, para determinar as raízes, a gente tem que resolver a equação f de x igual a zero, tá? F de x igual a zero me dá o quê? Menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero, tá? Então a gente vai resolver isso daí usando Bhaskara. Para poder resolver, né, uma equação do segundo grau, isso eu já fiz com vocês também, o que a gente tem que determinar primeiramente? O valor de A, que a gente já sabe que é menos 1, o valor de B, que é 2, o valor de C, que é 3, tá certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente calcula o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, né? Então, delta vai ser quem? Substituindo, né, os valores na fórmula. Você tem 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 3. Então, delta vai ser igual a 2 ao quadrado, vai dar 4, né, porque é 2 vezes 2. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4, e 4 vezes 3 vai dar 12. Então, eu tenho mais 12, tá? Porque menos e menos aqui dá mais. Então, delta vai dar quem? 16, tá? Depois disso, eu tiro a raiz de delta. Raiz de delta vai ser quem? Raiz de 16, que é 4, beleza? Então, fizemos isso. Agora, no segundo passo, né? O que a gente faz? Na verdade, não no segundo, né? No terceiro passo aqui da resolução da equação do segundo grau. A gente vai usar a fórmula de Bhaskara. X é quem? Menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2A. Tá certo? Então, x vai ser igual. Menos B vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, 2 vezes o A, só que o A vale menos 1. Tá? Então, x vai ser igual a quem? Menos 2 mais ou menos 4 dividido por 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Tá certo? Daqui eu tiro dois valores, né? x1 e x2. x1 vai ser quem? Menos 2 mais 4, né? Menos 2 mais 4 vai dar 2 dividido por menos 2, tá? E 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1, beleza? Menos 2 com menos 4 vai dar menos 6, tá? Tem que ter atenção com os sinais aqui, ó. Devo 2, devo 4, devo 6 por menos 2 vai dar quanto? Menos e menos na divisão vai dar mais. Então vai dar 6 dividido por 2, que vai dar 3, tá certo? Então esses valores aí que eu encontrei são as raízes, e eu já sei que ela vai cortar o eixo x aonde? No menos 1 e no 3, tá certo? Esse é o segundo passo. No terceiro passo, né, que eu dei para vocês, era a gente fazer o quê? Determinar aonde ela vai cortar o eixo y, né? Então a gente vai determinar a interseção com o eixo y, né? Isso aqui não tem nem conta para fazer. Para determinar a interseção com o eixo y, basta ver o valor de c, que a gente já sabe que é 3, tá? Então ela vai cortar o eixo y no ponto de coordenadas o quê? 0, 3, tá? Aqui no caso, né, ela vai cortar também, o que eu não falei das raízes, ela vai cortar aqui no ponto menos 1 e 0, x igual a menos 1, y igual a 0, e aqui ela vai cortar no ponto x igual a 3, y igual a 0, tá bom? Depois a gente vai utilizar essas informações, né, para poder construir o nosso gráfico, tá certo? Agora, no quarto e último passo, a gente vai determinar as coordenadas do vértice da parábola. Então, pessoal, nesse quarto passo, a gente vai determinar as coordenadas do vértice da parábola, beleza? Então, veja só, para determinar as coordenadas do vértice, né, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber x do vértice. X do vértice é menos b dividido por 2a, tá certo? Então, vai ficar como? É só substituir. Vai ficar menos 2, porque o b vale 2, 2 vezes o a, só que a é menos 1. Então, vai ficar menos 2 dividido por quem? 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E menos 2 dividido por menos 2, né? Menos e menos na divisão vai dar mais. E 2 dividido por 2 vai dar 1.
beleza? Y do vértice é menos delta sobre 4A, tá? Cuidado aqui que é menos delta, não é menos a raiz de delta não, tá? Então o delta a gente viu que deu quanto? 16. Então vai ficar menos 16 dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. Então vai ficar menos 16 dividido por quem? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 16 por menos 4, menos e menos na divisão é mais. Então é a mesma coisa que eu dividir 16 por 4, que vai dar 4, tá certo? Com isso, eu chego à conclusão que o meu vértice possui coordenadas, né? X do vértice 1, Y do vértice 4. Beleza? Com isso daqui, né? Ou melhor, com esses 4 passos dados, a gente tem condição de fazer o esboço da nossa parábola. Tá? Então, vamos fazer o esboço. Tá? Então, perceba o seguinte, né? Você tem o seguinte aqui. Você coloca o eixo aqui. Eixo X, eixo Y, né? E vai fazer as marcações. Tá? A primeira aqui a gente tem que marcar esse ponto, né? Menos 1, 0 e 3, 0, né? Então, na verdade, aqui você tem, ó, o menos 1 aqui no eixo X, aqui é 0, 1, 2, 3 e o 3 aqui. Então, você tem esses dois pontos, você tem esse primeiro ponto aqui e esse segundo ponto. São as raízes, é onde corta o eixo X, tá certo? A gente sabe que ela vai cortar o eixo Y onde? No ponto de coordenadas 0, 3. Né? Então você tem aqui 0, 1, 2, 3. Então ela passa por aqui também. Beleza? E por último, né, a gente tem que marcar as coordenadas do vértice. Você tem x igual a 1 e y igual a 4. Ó. X igual a 1 e y igual a quanto? 4. Então você vai ligar o 1 com o 4. Você tem esse outro ponto aqui. Beleza? Então agora a gente consegue fazer, né, o traço do nosso gráfico. A gente vai ficar com uma coisa assim. Tá? Ficou um pouquinho torto, né? Isso aí é normal. Então ficou assim. Então você tem esse ponto que é o vértice. Tá? Você tem aqui aonde corta o eixo Y. Você tem aqui a raiz menos 1 e aqui você tem a outra raiz que é 3, tá certo? E o gráfico ficou com a concavidade voltada para onde? Para baixo, né? Como a gente já tinha concluído lá no primeiro passo, beleza? Então esse daqui é um esboço, né, para o gráfico da função f de x igual a menos x² mais 2x mais 3, beleza? Então é isso daí que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Tá? Um grande abraço para vocês e que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Valeu!